Olá, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Código 007 e vai edificar o seu espírito nessa noite, nessa manhã ou nesse dia. Como que vocês estão? Estamos aqui direto da sala do Zoom e hoje vai pegar fogo com a participação especial de Ariane. É Ariane ou Ariana? Ariana. Ariana! E ela vai estar no violão hoje, ó, estremecendo o nosso coração com um louvor direto do Cairós, hein? Puxa vida, hein? Para as três Incrível. esferas, direto do Cairós para as três Nas esferas. três... Hoje tem alinhamento total. E temos aqui também com participação especial da Ângela Vieira, a Kátia Santini, a Beatriz, a Mônica Rara, a Kelly. Ó, a Kelly apareceu hoje. Seja bem-vinda, Kelly. O Ado, top da galáxia. Isso. Hoje ficou show aquela live sua, hein, Ado? Parabéns. Show de bola. A Beatriz e seu dedinho de fogo junto com a Luísa Leipner e a Kelly. Ó, os dedinhos de fogo. E nós vamos estar aqui o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Vamos estar em João 19. Hoje nós vamos começar João 19. Vai ser tremendo, você não pode perder. E outra coisa, você vai, num bate-papo bem descontraído aqui, edificar o seu espírito e alinhar suas três esferas aqui. Você vai treinar a sua glândula pineal a ligar-se ao Kairos. Então, não pode perder. Participa, abre o seu coração, que Deus vai estar falando grandemente ao nosso coração. E vamos orar? Como que vai ser, Ângela? A Ângela vai dar a direção. Tá certo, Ângela? Eu vou começar orando, depois a gente lê o capítulo 19. Eu não vi se ele é muito grande, senão a gente divide ele também. Fechou. E o louvor, qual é a parte que vai entrar? Aí não, a gente já vai orar e louvar. Fechou. Então, Acabamos de receber a mensagem aqui de que o bebê Rocha está chegando, hein? Bebê Rocha, Bebê Rocha tá. Ele vamos pediu lá, para pôr nas orações. orar. Pediu para orar também. Vamos orar então, para depois a gente ter um louvor e já vamos para o estudo. Apresentar a lista, né, Ângela? Na verdade, não vai apresentar a lista toda, né? Começar, a gente já ora por isso e já a gente já ora pela lista toda. Bora Fechou. lá. Quiser orar, Alex, pode orar. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui com o coração alegre, Pai. Sabemos que o Senhor é Deus poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Então estamos desde já, Pai, te agradecendo por esse momento. Sabemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que grande é a luta de muitos, Senhor Deus. Aqui a gente apresentamos aquele caderno de oração, Pai, aquela lista de pedidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é postado lá no Telegram. Nesse momento, Pai, nós apresentamos a cada um daqueles nomes, aqueles que ali estão, aqueles que foram só falados, aqueles que foram colocados nos grupos. Pai, nós juntamos tudo agora, Senhor Deus, e apresentamos a Ti, crendo que o Senhor já está operando, o Senhor já está trabalhando em cada um deles. Se tiver algum mal, alguma força contrária, algo que queira impedir, eu repreendo, eu anulo e eu desfaço em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o Senhor disse que procuram pessoas que se coloquem na brecha. Eis-nos aqui, Pai. O Senhor disse que se dois concordassem na terra, estaria ligado no céu. Estamos aqui, Pai, na mesma concordância, na mesma direção, crendo que o milagre já está acontecendo, Pai. O milagre já está acontecendo na vida de cada um desses, esses que estão passando por lutas, esses que estão apenas agradecendo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa operar. O Senhor tem livre acesso em cada um, Pai, de nós, em cada uma de nossas vidas e nossos familiares, aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, aqueles que conseguiram entrar, aqueles que vão conseguir entrar, aqueles que não vão conseguir entrar, que o Senhor alcance a cada um deles, Pai, e os seus familiares, suas famílias, porque para a tua honra e glória é que estamos aqui. Aqui está hoje pilotando a Ângela, Senhor Deus, mas a direção é o Senhor que dá. Pai, que venha a ser o Senhor e não nós. Que tudo venha a ser para a sua honra e glória. Agradecemos desde já, Pai,
Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É o que nós te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças. O Baby Rocha chegue bem, em saúde e segurança. Amém. Vamos louvar a Deus. Começar Amém. hoje. Qual que nós vamos começar? Santo Espírito. Pode tocar, pode descer o dedinho aí, você não vai. Tá dando para ouvir? Aqui se compara a esperança vivida. Tua presença, Senhor.
Tudo a ti, tudo a ti. Eles estão falando aqui que eles passam a noite inteira louvando. Também estamos bem. Você já estava gostando também? Nossa, eu de caneta, Ah, capotraste. Ela separou duas para a gente começar. Tá valendo? Eu estou ouvindo o pessoal falar aqui que passava a noite inteira louvando com ela, né? Deu pra- Aleluia, tá maravilhoso o louvor aqui. eu não tava exagerando da voz dela ser boa, mas é que ela tá cantando baixinho, porque a gente está na varanda do fundo e tem os vizinhos já dormindo. Mas eu falei, ela já não, ela não sabe, mas ela já está no encontro do que a gente vai fazer do código, né? Você não Vamos sabe. montar uma banda de louvorzão aqui, vamos fazer um baile do louvor. Ah, fazer um louvorzão Já tá aqui. mentalizado, já é. Já é, né? Já é. Já Ah, é. mais um ou vamos lá? Mais um você que vocês escolham que ela saiba, depois a gente já começa. Ó, tem já mais um. Tem direito a mais um? Ela está perguntando se vocês querem mais um. Lindo demais, amo muito, canta, salva, on. Qual que é esse? Não sei, Kelly. Qual que é? Canta um pouquinho aí pra gente ver. Eu não sei qual é esse. Canta Aqui, uma que você sabe, Ariana, ou qualquer. sabe? Bora pra cima. Ela, ela, ela sabe várias aqui, mas tem Ela até sabia, era eu? Então, Ela tem das sabia, era eu? também, Ado, que ela, acredito que a maioria dos louvores a gente vai saber qual que é. Não vai das saber, antigas. então. Ai, confia. Confia. Ah, gente, pode ser essa, é linda. Eu louvo como a Angela disse. É, exatamente, eu também louvo só. Eu deixo que ela canta e eu louvo. Na verdade, porque a minha voz não chega. Confiar é lindo. Ah, pode ser. Gente, hoje nós fomos ver a autora dessa música e que canta essa música. Opa! Foi linda, Raquel Novaes. Confiar, entregar a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel
tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Que lindo. Amém, amém, amém. Lindo demais, né? Lindo demais. Ai, eu amo demais. Vamos para... Depois, se ela aguentar ficar mais um pouquinho, a gente tem mais um. Se não, vamos do frio, né? E põe uma coisa até quentinha. Vamos lá, então, ler o 19, do 1. Olha, tem 42 versículos, eu acho que é grande. Vamos ver se vai até o 30. Qualquer coisa, o meu tem uma divisão aqui. Deixa eu ver qual a divisão aqui. Vai até... Eu acho que dá para ir até o 30, que é uma divisão. Depois deixa do 30 a 42. Pode ser? Pode? Saudade das vigílias, eu também tenho. Bem que a gente faz algumas aqui de vez em quando, viu, Kátia? Vou ler aqui, então. A gente faz algumas vigílias aqui de vez em quando. Vou ler o 19 ao 30. Jesus é humilhado e espancado. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados tramaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximaram-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou, dizendo: Levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei. Conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado e, voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus afirmou-lhe: Não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Deste momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçavam, exclamando: Se deixardes esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora,
no tribunal, sentou-se no trono de juiz, em seu lugar conhecido como pavimento de pedra, mas no aramaico é Gábata. E esse era o dia de preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta. Quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, exclamaram: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhe perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhes responderam: não temos rei senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando a sua própria cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então, Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar que ele era crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevam o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia, Pilatos lhes assegurou: o que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhes as vestes e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Essa, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si, tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu por parte de sua família. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre, e então embebedaram uma esponja com vinagre e a colocaram na ponta de uma vara de sopro e ergueram-na até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Eu li até o 30, aí até continuaria, mas aí deu a pausa no está consumado. Então a gente para e não está consumado. Vai estar com muito frio aí? Acho que é sono já, né? Fica em paz. Fica à vontade. Fica à vontade. Então aí nós vemos os momentos aqui finais, né, de Jesus. A gente já vem falando sobre isso, sobre como os fariseus, realmente os mestres da lei, não entenderam o que estava acontecendo e eles estavam vendo o cenário político, né, o cenário financeiro, o poder político, e eles estavam querendo simplesmente acabar com Jesus, estavam planejando matar Jesus já desde Lázaro, né? E chegou esse momento, Pilatos várias vezes fala: eu não encontro nada nele. E tem nos outros evangelhos, fala que Pilatos lavou suas mãos, falando: eu sou livre do sangue desse inocente. E os judeus falam que esse
sangue recaia sobre nós. E eles ficaram 19 séculos longe da terra, porque a terra deles foi destruída, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, e 19 séculos eles ficaram, foram perseguidos. Então a gente vê como é sério, né? O que eles falaram, é sério tudo o que aconteceu. E eles declararam, né, que recaia sobre nós o sangue desse inocente, que recaia sobre nós o sangue dele. E aqui João não fala sobre isso, mas a gente vê todo esse trajeto. E quando a gente pensa em Gênesis, a maldição da terra, vocês vão lembrar, a Ângela vai lembrar aí que ela também está estudando Gênesis, e o que a terra daria, né? O que a terra daria quando veio a maldição sobre a terra? Ela daria espinhos. E a coroa de Jesus foi uma coroa de espinhos. Então eles coroaram Jesus com a maldição da terra. Então foi tudo. Eles não sabiam o que estava fazendo, assim, com toda essa intensidade, mas a gente vê que, como eu falei lá quando teve a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, que houve uma batalha espiritual. Aqui está vendo também o inimigo achando que tinha vencido. Mas quem tem o poder, o todo-poderoso, é o nosso Senhor. Ele achou que tivesse vencido, ele achou que ele tivesse... Agora eu ganhei, agora eu triunfei. E eles coroaram Jesus com a maldição da terra. Lá em Gênesis, o que foi amaldiçoado de verdade? Foi a serpente e a terra. Adão e Eva colheram a consequência dos seus atos. Mas eles não foram amaldiçoados, como a gente ouve sempre por aí. Mas a serpente foi e a terra foi. Então, a maldição da terra... O Alex já está copiando, já está anotando aí, né, Alex? Já. Então, já anotou aí. Então, a gente vê que a terra foi amaldiçoada e ela daria espinhos e o homem comeria do suor do seu rosto. Então, o homem comer do suor do seu rosto, a mulher ter dores de parto, foi consequência dos seus atos. Mas a terra daria espinhos porque foi amaldiçoada. Então, Jesus, a coroa que fizeram para Jesus foi da maldição da terra, dos espinhos. Então, a gente vê como tudo se fecha, né? Como tudo está fechando aqui em Jesus, né? Como Jesus realmente está cumprindo todas as coisas. E os soldados traçaram uma coroa de espinhos e puseram sobre a cabeça de Jesus e vestiram com uma capa púrpura. Eles vestiram com a capa, a púrpura era o tecido do rei, né? Eram os tecidos que os reis se vestiam. Então, eles, no deboche, eles estavam debochando, porque os soldados eram romanos. Aqui, dentro disso, tinha os soldados do próprio pretório e tinha os soldados que também guardavam o templo. O Bruno já falou sobre isso. Então, a gente vê que eles, achando que estavam debochando de Jesus, que eles tinham tido a vitória, eles só estavam confirmando tudo que dizia as Escrituras. Eles estavam fazendo tudo. Por isso, quando a gente vê que estamos nos aproximando, né, do tempo de vermos Jesus, da volta de Jesus, a gente vê que quem tem todo o controle, mesmo que ele ache que está vencendo, que ele está fazendo as coisas de acordo agora eu venci, ele continua achando que ele venceu de novo, né, o que vai vencer de novo. Mas a gente sabe quem tem todo o controle. Pode falar, Alex. Ô, Ângela, é tanto que quando ele, lá no 22, no 21, quando ele diz assim, ó, diziam, pois, os principais sacerdotes judeus a Pilatos, não escrevais rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Aí Pilatos vai dar bem no meio assim, ó. O que escrevi, escrevi. Não tem nem como mudar. Deus que manda no negócio. É que nem você falou, ele tem um controle. Eu sou rei, ponto. Aí eles queriam mudar o negócio. Eles queriam dizer assim, não, fala que ele que está falando. Aí Pilatos falou o quê? Na cara dele e falou assim,
Não, o que eu escrevi, escrevi, ponto. Já era. E Pilatos temeu, né? Na verdade, Pilatos ele era da parte ele ficou entre ali. Ele não ele temeu Jesus, mas ele temeu César, né? O império, ele temeu, ele ficou no meio. Mas a gente vê que ele temeu mais do que os próprios judeus, do que os próprios mestres da lei. Ele teve mais temor quando que Jesus fala para ele, né, que pior são os que me entregaram a ti. Eles são piores do que você. Se tiveram um grau, porque Jesus veio para os seus. A gente viu lá no João 1, 10, 11, 12. Ele está falando, Jesus veio para os seus. Ele veio, várias vezes ele falou que ele estava para o povo dos judeus. Ele veio para o povo. Porque Jesus veio como cumprimento de tudo que tinha sido anunciado desde Gênesis. Gênesis 3,15 já está falando. Daí tem a morte do Cordeiro. Lá em Gênesis, a gente vê que tudo já estava sendo anunciado. O Velho Testamento todo anuncia o Messias. Tem a promessa as promessas do Messias. Jesus veio cumprindo cada uma delas. E mesmo assim, os judeus viram mais o lado político, mais o lado que eles queriam um libertador, como um rei, como um libertador de exércitos, não um libertador de um reino diferente, né? Jesus não era o libertador, o Messias que eles queriam, que eles esperavam, e um guerreiro, mas Jesus veio realmente cumprindo todas, cada uma das promessas, das profecias anunciadas a respeito dele. E a gente vê aqui chegou no ápice disso, né? Tá Jesus sendo entregue e os judeus, ele falando, eis o homem, eis aqui o homem de vocês. Lá no 6, eles falam, crucifica, crucifica. Pilatos ainda tentou argumentar, tentou tirar, levai vós, crucificar vós, não eu. Mas aí os próprios judeus apelaram para César, né? Os próprios judeus. Usaram o PNL lá, né? Persuasão. E empurraram o César no meio para meter um gatilho no pessoal. Porque ele fala, leva vocês, eu não encontro culpa nele. Eu não encontro culpa nele. Por que eu vou crucificar ele? Vocês que estão achando ele culpado, eu não encontro culpa. Ele tentou tirar, nos outros evangelhos falam, né, que até a esposa de Pilatos também temeu. Historicamente diz que ela se converteu, que ela creu em Jesus, e ela temeu porque ela teve um sonho com esse homem, né, que era Jesus. Mas a gente vê que os judeus estavam determinados a matá-lo. Mas isso não foi aqui, foi desde lá atrás, porque ele afetava, fala que eles queriam matá-lo por inveja, porque ele estava ganhando mais popularidade que os próprios mestres da lei. Então a gente vê que tem muita coisa envolvida aqui, né? E, na verdade, tudo isso foi para cumprir-se as escrituras. Então a gente fala, o homem é mau, o inimigo é um servo de Deus, servo para cumprir aquilo que já está. Então aqui ele achou que ele tivesse todo o poder. Venci, crucifiquei, coroei ele com uma coroa de espinhos, com a maldição da terra. Olha aí, que se diz filho de Deus, está sendo coroado com a maldição da terra. Ele achou que tivesse vencido, né? Fala, Alex. Agora o Alex pensou. Não, isso aí, sabe o que me lembra? Sabe aquela historinha? Tem uma historinha que o pessoal sempre conta, de uma família que estava passando por necessidade, aí o vizinho foi e falou assim, eles estavam passando fome, enfim. E aí os vizinhos ouviu eles orando a Deus,
Aí falou assim, vou comprar e vou lá e vou dizer que foi o diabo. Quem já ouviu essa história? Não, Aí, pode. aí o vizinho foi, viram ele orando, né? Porque ele estava sem nada para comer. Aí ele foi lá, comprou um monte de coisa. E aí chegou, bateu na porta da mulher lá. A mulher abriu e falou assim, ó, aqui isso aqui é para vocês. Aí ela falou assim, graças a Deus, Deus respondeu minhas orações. Aí o cara falou assim, não, mas quem mandou foi o diabo. Aí a mulher vai e fala assim, quando Deus está na situação, até o diabo obedece. É mais ou menos essa história que você falou aí, me veio à mente. Tipo assim, é servo, não tem para ele correr. Ele é servo e acabou. Porque ele teve que pedir Veio à autorização mente, para tocar em Jó, né? Então a né? gente, ele não pode tocar num ungido de Deus sem autorização. Então aqui ele achou que ele tivesse vencido. Ele está se coroando aquele que se diz filho do rei, filho de Deus, porque até agora Jesus vem falando de Deus como pai. Jesus apresentou o pai. E isso incomodava. Como que ele podia chamar o Deus de pai? Porque eles chamavam Deus de todos os nomes. Jesus chamava de pai. Então Jesus veio apresentar o pai. E eles se incomodavam demais, porque Jesus se declarava Deus. Eu e o pai somos um. João 17, que a gente viu, você já viu, eu e o pai somos um. E aí o meu pai trabalha e eu também. Quem és tu? Eu sou. Quantas vezes Jesus declarou eu sou? Eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que alimenta, eu sou a videira verdadeira, eu sou, eu sou, eu sou. Então isso incomodava demais eles. E aí ele fala assim: agora a gente vai coroar o filho de Deus, aquele que se declara Deus, com a maldição da terra. Eu não sei se eles tinham, os próprios soldados romanos tinham a noção, mas eu creio que aqui realmente era batalha espiritual muito declarada. Muito. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo é uma noção do que aconteceu e tinha Satanás passando, né? Que era numa figura de uma mulher e olhava, debochava. Então, quem assistiu o filme pode ter uma noção da batalha espiritual que estava acontecendo ali, porque eu venci. Mas sabe nada, inocente. Sabe nada, inocente. Ô, Ângela, sabe o que dá para ver também? Hum, Rapidinho, ó. A, a situação dos judeus ali, eles estavam tendo, tipo, vamos dizer assim, aquela inveja, aquela ciúme, sei lá, enfim. Eles queriam matar Jesus pelo que estava neles e não em Jesus. Porque, na realidade, só refletia, Jesus, na realidade, estava refletindo aquilo que estava em quem? Nos próprios é, judeus. Então, na realidade, eles ficaram com tanta raiva, só que eles não conseguiram identificar. Mas, espera aí, sou eu, não é ele. Deu para isso entender? Olhavam para ele, sentiram aquela situação e queriam matar ele. Se o justo, na realidade, eles tinham que olhar e dizer, putz, tá ruim. Hoje em dia, vamos dizer assim, com o autoconhecimento, a gente consegue identificar quando esse sentimento vem nessas horas, nós precisamos analisar que somos nós. A pessoa não tem nada a ver. Eles não tinham isso naquele momento. Ou, tipo assim, não conseguiram enxergar por várias coisas, né? mas eles tinham a promessa. Eles tinham toda a promessa nas mãos. O Será Velho que era por Testamento. isso que eles estavam abusados? Eles tinham toda a promessa nas mãos. Eles são o povo escolhido. Não eram, eles são o povo escolhido, a terra escolhida. Então, sim. Só que nós temos uma parte aqui em Jesus, porque em Jesus nós somos herdeiros de Abraão. Isso vai ficar para o estudo do livro de Efésios, de Gálatas. Não vou entrar muito aí, Olha para o não. próximo. Vai para os próximos, mas
não é judeu quem é de nascimento, nem circunciso aquele que for circuncidado, fisicamente falando, mas herdeiro de Abraão é aquele que crê em Jesus e circuncidado, não mais no físico, mas no coração. A circuncisão veio para o coração e não mais para o físico. Quem não sabe o que é circuncisão pode pesquisar um pouquinho, que é um sinal dos judeus que foi dado lá para Abraão, em, se eu não me engano, Gênesis 17, mas não é o caso, é só para a gente pensar um pouquinho que eles sim são o povo escolhido de Deus, Israel sim, a menina dos olhos de Deus, só que quem é o verdadeiro Israel? Quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, descendentes das promessas de Abraão? Vai lá, Alex, vai lá. A gente só faz assim, ó. Todo aquele que crê em Jesus, que Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Volta lá para João 1,12 e a gente vê que vai fechando. Percebe que a gente está chegando no final do livro, a gente está fechando o que a gente comentou lá no começo, lá em João 1, ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nada do que foi feito se faria se não fosse por meio dele. João 1,3, e depois no 1,10, 11, 12, 13, falando que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e ele deu-lhes o direito de serem filhos, filhinhos, a palavra no original são filhinhos, filhinhos pequenos. Então, nós somos esses filhinhos, aqueles que creem. E você que está ouvindo aí, você pode ser incluído também. Pode ser descendente também de todas as promessas que estão aqui. É só crer em Jesus. Crer que nele a obra já está consumada. E voltando um pouquinho para cá, ele fala, e Pilatos ficou muito atemorizado e volta e fala assim, mas da onde que você vem? Porque ele assustou, né? Porque os judeus estão falando, ele blasfema se dizendo filho de Deus. Pilatos já tinha declarado que não encontrou nada nele. Aí ele foi lá fora, voltou, falou, mas não encontro nada nele. Não, ele tá, o crime dele é se declarar filho de Deus. Aí que Pilatos temeu mais ainda. E voltou lá, da onde que você veio? Da onde que você vem? E ele ficou quieto. Ele falou, você não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te libertar, poder para te crucificar? Aí ele respondeu, esse é um trecho que Deus já falou muito comigo várias vezes, que fala, não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado por um pecado maior. Mas tem uma outra versão que fala, não tem autoridade que não tenha sido dada por Deus. Não tem poder que não tenha sido dado por Deus. Então, se ele tem algum... Hã? Oi? Essa parte é muito forte. É muito forte essa parte. Quando ele fala, é muito, muito show. Assim, ele se achando, não, mas não fala comigo? Não acha? Você não sabe que eu que mando aqui? Ele falou, ih, você não sabe de nada. Agora, entra aí. Você não sabe de nada, inocente. Não de nada, É muito bom. inocente. Não existe poder que não tenha sido dado do alto. Não existe autoridade que não tenha sido dado do alto. Em inglês, como que fala essa parte? Se ele fala assim, não tem poder. Como que fala em inglês? Power? Eu I tenho que know power? ver o poder é power, mas eu não sei eu tenho que ver aqui no original como que tá, no inglês como que Não, tá. tranquilo. Estou falando assim só porque parecendo com aquela voz assim, não tem poder nenhum. Deixa eu ver aqui que eu já te falo. Mas essa parte aí, eu acho que e se antes ele estava com medo, imagina agora, quando ele dá essa palavra de autoridade. You could have no power at
at all against me, unless it had been given you from above. You could have no power. Você não poderia ter poder algum contra mim, ao menos que te tenha sido dado do alto. Muito forte. Puxa. Contudo, no inglês está assim: você não poderia ter poder nenhum contra mim, a menos que isso não tivesse te sido dado do alto. Então, não existe autoridade que não tenha sido dado do alto. Então, Romanos, ele fala que toda autoridade provém do alto. Então, a gente vê que se confirma. E Jesus falando, olha, você está só cumprindo, porque a autoridade já foi dada do alto. Você está fazendo o que meu pai está te permitindo fazer. Então, é muito gostoso quando a gente vê que a gente está na mão de um Deus Todo-Poderoso, que é esse Deus, que é o nosso Abba, é o nosso papaizinho, que nós estamos na sala da casa dele. Lembra que eu falei da casa, da preparação, do quarto? Então, esse é o nosso pai, é o nosso Abba. Então, ou em outros textos fala que o inimigo não toca o ungido. Como que tocou nessa situação? Porque fala lá atrás, só tocou porque foi permitido, para que se cumprisse as escrituras. E Hebreus 12 fala que Jesus suportou tudo, toda a dor, pela alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta? Eu e você. Vocês estão ouvindo o reino e tantas coisas que o Senhor veio e conquistou o direito novamente. Nesse Deus que nós confiamos, que mesmo na situação caótica que está aqui, ou que estamos vivendo, trazendo para essa situação, é Ele que cuida de nós. Ele continua. A ideia do no controle, às vezes, eu tomo um pouco de cuidado para falar, porque isso leva para outro extremo. As pessoas falam assim, se ele está no controle, então eu posso fazer o que eu quero. Não é assim. Quando você entende, quanto mais você entende, quanto você já foi amado, quanto eu já fui amado, mais eu quero me relacionar com ele. Então, é uma linha fina para as pessoas usarem esse termo para falar assim, agora eu posso pecar, fazer o que eu quero, porque está tudo certo. Não está, não. Então, tem parte que é responsabilidade nossa. A salvação Deus já nos deu em Cristo Jesus. A santificação é progressiva. Então, é essa que a gente precisa desenvolver. Então, voltando aqui, ele fala isso e depois ele continua. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Pilatos procurou de todas as formas que ele fosse livre, mas tinha uma agenda a ser cumprida, não do inimigo, mas do Pai, porque tinham muitos para serem salvos. Então, é muito interessante quando a gente começa a ver esse cenário, não quando eu era criança, tudo assim, os inimigos, o povo inimigo. Então, a gente vê o cenário dando poder para o inimigo, ou eu posso ver o cenário dando poder para quem tem o poder. Vocês estão conseguindo entender o paralelo que eu estou fazendo aí? Toda a situação na nossa vida, eu posso ver de dois ângulos. Ou eu vou ver o caos, ou eu vou ver quem tem o poder absoluto e soberano sobre a minha vida. Eu escolho o que eu quero enxergar. O que eu quero enxergar? Eu posso enxergar o mal, eu posso enxergar o caos em toda situação. Ou eu posso enxergar o poder, o amor, Deus soberano. Eu posso enxergar que mesmo em meio à dor, mesmo em meio a todas as situações, o Pai estava com ele, os anjos estavam com ele, e ele tinha um propósito maior a ser cumprido. Então, às vezes, a gente não sabe o que a gente está passando no
momento, mas vai passar. Fica firme, confia, vai passar. Tudo passa. Quando a gente fala isso, fala assim, ai, é porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Jesus sabe. E ele passou tudo por mim e por você. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser cuspido, ele sabe o que é ser frustrado, ele sabe o que é ser rejeitado por aqueles que falavam que, não, eu posso morrer por você. Eu vou dizer, eu nunca te negarei. A gente viu que Pedro falou isso. Não, Senhor. Quem será aquele que vai te trair? Eu jamais. Quantas vezes a gente bate no peito falando que não, e tem situações que a gente acaba errando. Então, a gente vê que pessoas podem frustrar, mas a gente acaba sendo muito frágil. A gente vive uma geração frágil, emocionalmente falando, porque não estão acostumados a sofrer. Mas a gente, quando pensa, você não sabe o que eu estou passando, eu posso não saber. Olha para quem sabe. Jesus sofreu, sofreu humilhação, rejeição, ele foi perseguido, ele foi esbofeteado. Colocaram nele uma coroa de espinhos com a maldição da terra. Cravaram, esbofetearam, negaram. Pedro e todos os discípulos só não deixou o discípulo amado. Então, vocês já conseguiram pensar na cena? Os homens que andaram com Jesus, juraram fidelidade por 3 anos seguidos, que ele fez o que fez, presenciaram milagres, presenciaram multiplicação de pão, Jesus acalmar a tempestade, ressuscitar Lázaro, curar por onde Jesus passou, ele curou, ele fez, ele teve presente. Esses homens estiveram com ele todo o tempo. E na primeira perseguição, o que aconteceu? Todos fugiram. O que não fugiu, negou. O que ficou foi João, o discípulo amado. E a gente vê que, então, Jesus entende bem de dor. Jesus conhece a sua dor. Ele conhece profundamente. Então, não pense que pessoas vão satisfazer essa necessidade que você tem dentro. É só Jesus. Só Ele conhece o que é dor, o que é rejeição, o que é toda situação de desaprovação do povo dele, mais do que ele tinha feito. Por inveja, entregaram. Por inveja. A Bíblia fala, eu não estou criando, a gente já passou por todos esses textos, eu só estou fazendo um resumo. Aqui, dando um pano de fundo, para dizer que Jesus entende muito bem o que é dor. Então, a gente vive numa geração muito frágil. As pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem passar. Mas o que a gente tem que pensar é que vai passar. Jesus passou aqui dias e suou sangue. O nível de dor e de tensão foi tão grande. Aí eu ouvi algumas pessoas falando, mas ele era Deus, mas ele era 100% humano. Ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve sono. Se não fosse assim, ele não teria pedido ao Pai, se possível, passa de mim. Mas naquele momento ele ficou tão angustiado, a sua alma, o seu espírito estava pronto. Ele mesmo falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na esfera da alma, né? Então, ali tinha uma guerra, ele estava passando as 3 esferas. O espírito estava pronto, o corpo estava temendo, agonizando, suando sangue, porque havia uma guerra na alma. Porque ele sabia o que ele ia passar. Então, mesmo nesse momento, ele falou, não, Pai, não faz a minha vontade, mas faz a tua vontade. Muitas vezes a gente ora até assim, mas a gente fala, não, Pai, eu não deixa eu sofrer, não deixa eu passar por isso, não. Só que são nas horas dos desertos, na hora que a gente passa por aperto, são as horas que a gente mais amadurece, cresce, que a gente vai criando a casca, a dureza necessária para a gente cumprir o que a gente precisa cumprir. Maduro, vai amadurecendo. Para que a gente amadureça, para que a gente crie a casca, a resistência. A borboleta, se você tirar do casulo antes, ela não tem força para voar.
Então, como o Alex sempre fala, nós somos preparados para a bênção. A bênção está pronta, mas nós somos preparados para ela. E Jesus Jesus estava preparado em todas as situações, mas a gente vê que a gente olhando, tem que olhar para Jesus, o que ele passou, o que ele entende. Ele é o único que nos entende completamente e por dentro. Salmo 139 diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, ele já nos conhece por dentro. Então, às vezes, a gente tem muita necessidade de falar, de mostrar. E, assim, é o único que vai nos entender realmente é Jesus. E a gente quer que o outro nos entenda. Gente, às vezes o outro não vai. Mas a gente tem que correr para quem vai. E para quem pode resolver. Para quem pode nos dar direção. É só Jesus. É só Deus, é só o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três em um, um em três. E a gente vê que é Ele. Ele entende do que é dor. Pode falar, Ângela, Alex. quando você fala de olhar para o caos e olhar para o... A gente consegue enxergar os dois, porém, escolha a benção lá, no, acho que em Deuteronômio 30, lá no finalzinho, Oi. fala, eis que perante ti, como testemunho, o céu e a terra, que você venha escolher o bem para que viva você e toda a sua descendência. Então, tipo assim, você consegue enxergar o caos e a bênção. Você consegue enxergar, claro, agora que a gente conhece Cristo. E a gente tem que escolher o quê? Cristo, a solução. Por mais que a gente não venha, é, vamos dizer assim, por mais que a gente não venha acreditar, aí é onde entra a fé. Crer, Deus ele está no controle, como você falou, com carinho. No controle o quê? Ele dá a direção. Nós precisamos dar os passos. Nós ganhamos o quê? Quando nós aceitamos isso, ele nos deu o espírito, o corpo e a alma. Somos nós que precisamos mexer nele. Cristo não vai mexer pela gente. Então, a nossa parte nós temos que fazer. Ele está no controle? Está. Desde que nós devemos estar dando os nossos passos, fazendo a nossa parte, né? E a A gente escolher ficar... resposta, ele está dando a direção o tempo todo, a gente tem que dar a resposta. Exatamente. Eu E quero, um passo já é. só dar, é só eu falar eu quero. É só continuar, dar o passo. Então, a E aí, decisão é a resposta, né? A resposta que a gente dá a tudo que ele já e fez aí, e ele Ângela, faz por nós. verdade. E aí, as treta que nem você falou do amadurecimento é onde nós precisamos perceber e, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, né? Ressignificar. Vamos dizer assim, essas situações para crescimento, ela vem para quê? Para que venhamos acordar, para que venhamos perceber, para que venhamos, vamos dizer assim, para que a nossa alma venha perceber, para que o nosso corpo, que a nossa mente, venha perceber e a gente olhar assim e falar, não, peraí, isso que está acontecendo, o deserto é para crescimento. Então, digamos que eu estou passando no deserto. O que que o senhor quer me mostrar? O que que o senhor quer me ensinar? O que que eu preciso mudar? O que que eu estou fazendo que não está de acordo? Tipo, é o leste lerrar, cair para dentro, analisar de dentro para fora e dizer assim, opa, nesse momento eu vejo como Deus está tratando quando nós passamos por essas lutas, porque se Deus não é mal, se Deus ele não é mal e ele está permitindo passarmos por essas lutas, é algo que ele quer tratar na gente, seja na alma ou no corpo, no espírito, eu creio que você já recebeu, você e Pronto. sua conexão, ele está tratando já. O nosso espírito conversa com o dele, então os dois estão alinhados. E aí a gente só precisa alinhar os outros dois, alinhando a alma já. Então eu vejo dessa maneira. Sim, e o que foi mais difícil? Tirar o povo do Egito ou o Egito do povo? Tirar o Egito do povo.
Então, Tá vendo? tirar o povo do Egito foi rápido, né? Foram as 10 pragas. Ele tirou o povo do Egito. Foram 40 anos. Teve uma geração que não entrou na terra. Teve uma geração inteira que não entrou na terra. Só entrou Josué e Caleb. Por quê? Era mais difícil tirar o Egito do povo do que o povo do Egito. Então, é como assim, a salvação é rápida. Agora, para tirar o que está entranhado dentro, que precisa sair, que é o processo de santificação de glória em glória, às vezes demora uma vida, às vezes demora muito tempo, ou demora pouco, depende. Cada um, depende do tempo de resposta de cada um. Se a resposta for rápida, o povo, o Senhor queria relacionamento com eles. Sempre foi relacionamento. Até Monte Sinai, ninguém morreu. Pecaram? Pecaram. Falaram, fizeram coisa errada? Fizeram. Só que quando chegou no Monte Sinai, o Senhor queria se relacionar com eles. Eles temeram e falaram, não, Moisés, sobe lá. Você, que Deus mandar, nós faremos. Eles pediram lei, eles pediram para se relacionar com Deus através de normas. Eles pediram para se relacionar com Deus. Nunca foi o plano de Deus se relacionar conosco por normas. É como se você vai se relacionar com seu pai com um monte de normas. Ninguém consegue cumprir. A lei só mostra que nós não conseguimos cumpri-la. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um relacionamento. Então, no Monte Sinai, do Monte Sinai para frente, dos 10 mandamentos para frente, aí houve a morte do povo. Então, uma geração inteira não entrou. Então, por quê? Porque é mais difícil tirar o Egito, é mais difícil tirar o Egito do povo do que o povo do Egito. Então, a salvação é essa saída. E o processo é o que vai passar. Então, o deserto, a gente fala em deserto, deserto é o lugar de crescimento, de amadurecimento, mas pode ser um lugar de relacionamento. Nunca a coluna de fogo deixou de aquecê-los. Nunca a nuvem deixou de protegê-los. Então, gente, é muita gente. Era mais ou menos 2 milhões de pessoas. Era mais ou menos 2 milhões de pessoas. Você imaginou que tamanho que era essa nuvem, que tamanho era essa coluna de fogo para aquecer tanta gente? A presença de Deus estava o tempo todo com eles. E eles escolheram ver o caos. Volta para hoje. A presença do Senhor está conosco o tempo todo. E as pessoas escolhem ver o caos. Em vez de ver o Deus amoroso o tempo todo, se relacionando, vindo ao encontro, vindo na direção. Jesus já morreu por nós e já ressuscitou, a obra já foi completa. Então, é a mesma história. Você vê que é cíclico, só que o Salvador foi prometido lá atrás. Então, a gente vê aqui sim o Salvador. Jesus pagou o preço, Jesus é a oferta perfeita, é o Cordeiro perfeito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sempre vou voltar para o tema do livro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, voltando aqui um pouquinho, no 12 ele fala, se deixarmos esse homem em liberdade, não és amigo de César, por todos aqueles que se faz rei é contra César. Deu aquela apelada, você vai ficar politicamente correto ou você vai crer em Deus? Aí ele usou PNL, hein? Eu vou trazer um pouquinho mais assim, você vai aceitar tudo para ficar bem com o governo ou você vai seguir a ordem de Deus? Você vai aceitar tudo o que vier para estar bem com César, com as leis de César, ou você vai estar bem com Deus? Lembra que o Bruno falou que olha a moeda de César. Qual é a imagem que você vê ali? É de César. Então, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus.
Então, tem muitas pessoas dando a César o que é de César, mas não dando a Deus o que é de Deus. Então, nós temos sim que dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então, toda a nossa devoção, a nossa obediência é a palavra de Deus, é a Deus. Então, eles estavam falando aqui, ó, o que você vai preferir? Você vai preferir estar bem com César, a politicamente correta, ou crer que esse homem é o Filho de Deus? Olha os paralelos aí. Quem quiser entender, entenda. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, sentou-se no trono de juiz, em um lugar conhecido como Pavimento Alto, era na sexta-feira. Eis aqui o vosso rei. Ele está o tempo todo falando, né? Pilatos está o tempo todo falando, afirmando, e a gente vê, eles, porém, exclamavam, crucificam, crucificam. Quem que falou que tipo de morte que morreria? Lá no começo, que importa que seja levantado como uma serpente no deserto. Jesus já tinha anunciado. Então, só aconteceu tudo o que aconteceu porque ele entregou a sua vida por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém matou Jesus, como a gente ouve, né? Mataram Jesus. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou por nós. Sim, mataram ele, mas aí eu tenho que escolher qual lado que eu vou ver do caos. Porque se eu ver o caos como assim, Jesus se entregou por amor a você, por amor a mim. Entendeu? Que mais uma vez eu tenho que olhar para tudo isso como eu tenho que escolher o que eu vou ver. Eu Na vou verdade, a escolher gente vê tudo, caos. né, Ângela? Na verdade, a gente consegue ver os dois, mas a gente precisa escolher Cristo, né? Sempre. Sempre, não tem Porque como sair do cristocêntrico. é verdade. E aí fica igual aquela história, naquilo que você foca é o que cresce. Então, você vê os dois, foca em Cristo. O pior que venha estar, o caos que venha estar, foca nele, porque ele garante, ele é a nossa confiança, ele é o socorro presente na hora da tribulação. Por pior que venha estar passando, tipo assim, se com Cristo tá ruim, sem ele, esquece. E Com olha, Cristo, vai chegar uma hora, vamos dizer assim, quando nós crescermos, quando aprendermos, quando amadurecermos, aí vem a luz. e vai passar. Jesus Vai. está voltando, vai passar. E olha que interessante, lá no 15, porque assim, o que o Alex falou, o que a gente olha, o que a gente foca, cresce, expande. Isso é neurociência, isso é metafísica, isso é física quântica, tudo. Por quê? Olha o que sai da boca quando eu foco. Olha o que eles declararam. Não temos rei senão César, nem Deus. Não temos rei senão César, porque o que eu foco expande e a boca fala do que o coração está cheio. Então, a porta da autorização, da legalidade, de tudo que você vai viver, ó, usa bem, cuidado como você usa isso aqui. Eles declararam, e eles declararam, recaia sobre nós o sangue desse homem, né? Recaia sobre nós o sangue desse homem. E eles declararam, não temos outro rei senão César. Eles não falaram do rei Deus, do rei de Israel, né? do rei dos judeus. Eles não falaram isso. A boca fala do que o coração está cheio, do que eles focaram. Então, começa a analisar tudo, que tudo fecha nisso, né, Alex? Tudo. É Tudo muito fecha claro, nisso. muito claro. Tudo fecha. Às vezes a gente fala dessa forma que é tão claro. Às vezes você fala assim, gente, será que está todo mundo entendendo e vendo o que eu estou vendo? Então, você quer que todo mundo veja o que você está vendo, mas tudo importa aonde você foca os seus olhos. O caos, se você ligar notícias, se você
conversar com pessoas, você só ouve caos. Você quer focar no caos ou você quer focar no Deus soberano ao caos? Então, o problema passou? Não, o problema estava lá, era real. Mas depende do que você quer enxergar no meio dessa situação. Então, sempre foque em Jesus. O que você quer enxergar no que você está passando, o que você focar, tenha certeza que vai expandir e vai sair da tua boca e você vai dar legalidade. Então, o poder criador está na palavra, desde Gênesis. Foi criado pela palavra. Fala, Alex. Tem uma parte que eu acho muito show, assim, eu gosto até de citar na Bíblia, que fala assim, do fruto da sua boca se fartará seu ventre. Eu acho muito forte essa palavra. 18, 20 e 21. Então, olha só, daquilo que você falar é que você vai se encher. Tipo, não é farta de faltar, é farta de ter muito. Fartura. Então, fartura. Então, você vai se encher daquilo que você fala. Você vai ter aquilo que você fala. Então, é por isso que, voltando um pouco tecnicamente na quântica aí, por isso que a glândula pineal, ela faz o quê? Ela capta aquilo que está em sua volta. Ela é uma antena de percepção do mundo. Então, quando você citou aí, Ângela, quando você ouve notícias ruins, ela baixa sua imunidade e ali você fica vulnerável pela legalidade que você deu, porque a Bíblia não fala em tudo guardar o coração, é guardar a mente. Se você tiver ouvindo essas coisas e deixando ir para o coração, já era. Tudo que foca expande, os dedinhos de fogo estão aqui escrevendo. Então, lê aí. A maior dor de Jesus era saber que ele teria se separado do Pai, e que ele não queria passar porque dói não estar junto ao Pai. A maior dor, realmente, para Jesus, não era o caos que ia passar, não era a dor que ele estava passando, mas era por um momento estar longe do Pai. E Deus é suficiente. E a Kelly falou aqui, ó, desse jeito mesmo, não são as circunstâncias adversas que regem nossa vida, né? Não são. O que rege a nossa vida é aquilo que a gente põe a nossa fé. Então, aquilo que a gente põe a nossa fé é o nosso Deus. Por isso que a Bíblia fala muito, muito claramente que o Senhor tem ciúmes de nós, o Senhor zela por nós. Então, fala que não tenha outros deuses além de mim. Volta lá para os 10 mandamentos, mas quando a gente resume ele, porque quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, Jesus resumiu todo o mandamento em 2. Na verdade, eu vou conseguir amar o próximo porque eu entendi que eu sou amada. Então, eu entendi quem é Deus. Eu vou focar no meu Deus, no meu Criador, porque mesmo que eu passe por situações adversas aqui, se eu fechar os meus olhos, eu vou estar com Ele. Porque aqui tinham 2 ladrões crucificados ao redor de Jesus, um de cada lado. Um debochou dele. Então a gente vê as 2 visões aqui, voltando, porque parece que o cenário está assim, Deus tá falando para a gente assim, tá claro ou você quer que eu desenhe? É como se o desenho estivesse ali, olha, tem Jesus no centro, porque fala aqui que Jesus estava no centro, e um ladrão de cada lado. Um debochando, 50%. O outro entendeu, o outro 50%. A outra visão, falando, Senhor, aí falou para o outro lá, olha, a gente está condenado justamente, ele não. Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Ele entendeu. Então, a gente tem 50% ali, ó, um de cada lado. Um focando no deboche, um focando, tipo, oh,
Você falou que salvou a muitos, você curou a muitos, você ressuscitou a muitos, salva-te a ti mesmo. E o outro entendeu quem era Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O reino é uma outra coisa, isso fica para um próximo. Vou deixar só o spoiler. Ele falou o paraíso, o reino. Não é assim, nem todos reinam com Cristo. Mas, sim, ele foi para o paraíso, ele foi salvo. Porque a gente vê as duas visões. Aqui está muito claro, as duas visões. Você foca naquilo que você quer. Você tem aquele que debochou, que zombou, e aquele que creu. Até na última hora ele foi salvo. Então, qual é a sua escolha? De qual lado da cruz de Jesus você está? Do lado daquele que debocha e nega, ou do lado daquele que entendeu o que estava acontecendo ali e falou: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Então você escolhe de que lado da cruz você está. Jesus está no centro. Então, qual visão você quer ter de todas as situações? Qual lado da cruz você quer estar? Daquele que foi salvo no mesmo dia? Ou daquele que só debochou e falou: se você salvou a tantos, por que não salva a ti mesmo? Por que não desce daí? Né? E, então, em todas as situações, a gente tem duas opções, duas escolhas. A gente tem que escolher de que lado eu quero estar, que lado eu quero ver, que lado do caos eu quero ver. Ali era um caos. A cruz é até hoje considerada uma das mortes mais cruéis, mais bárbaras. E então não era uma situação confortável para nenhum deles. Nenhum deles estava numa situação confortável. Os três estavam na cruz. Um à sua direita, um à sua esquerda. Então a gente vê que Jesus no centro e duas visões diferentes. Aquele que creu, ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Teve a salvação instantânea ali. Ele morreu e estava com o Senhor no paraíso. E o outro? Então, qual escolha é a sua que está nos ouvindo aí? Qual é a sua escolha? De que lado da cruz você quer ficar? Porque não tem outra posição. Ou é de um lado ou é de outro. Não tem em cima do muro. Não tem um meio termo. O meio termo é Jesus. Ele estava no centro. Ô, Ângela, Pode falar. aquele versículo que eu falei para você é o Deuteronômio 30:29. Olha como que diz. 30:29. É. Lê pra gente. Não, é 19. 30:19. Diz assim, ó. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E outra parte que eu acho muito louco, olha o que ele diz assim, ó. Ele ainda dá uma dica, digamos assim, você não sabe de nada, você não sabe nem o que é bênção, nem o que é maldição. Olha só, ele fala, fala para os dois, para você escolher, e ainda dá um toque ainda, fala assim, ó, escolhe, pois, a vida. Tipo, ó, você não sabe o que escolher? Então, vem comigo, ó, escolhe a vida. Aí fala assim, ó, escolhe, cadê aqui? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Tipo, seus familiares, você e sua descendência. Então, viu as duas situações? Cai para de Jesus. Se você não sabe, cai para de Jesus. E você vai se dar bem. Não tem, é muito claro isso aqui. Com Isso é muito certeza. bom. Escolhe a vida. Escolhe estar no paraíso com o Senhor. Escolhe isso. Porque o outro escolheu não estar com Jesus. E para mim o inferno é a ausência de Deus. O resto vai ser só consequência. Porque a ausência da presença de Deus, da luz, já torna trevas. Porque o que é trevas? É a ausência de luz. E Jesus é luz.
E nós somos a luz do mundo. Por isso que estamos aqui falando com você que está aí, né? Falando aqui e com você aí também. A ausência da luz é trevas. Você já imaginou a ausência completa de luz? A ausência completa de Jesus? Eu não preciso só chamar de inferno, porque só a ausência já a bateria vai acabar, Ângela. Ai, imagino. A minha já acabou já. Deus te abençoe aí, que dê um bom descanso. Boa noite. Boa noite, Ângela. A ausência de Jesus, a ausência de Cristo, a ausência de luz, isso já é o inferno. Então, um escolheu certo, um escolheu estar com Jesus no paraíso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo. Mesmo que a gente morra crendo corretamente, a gente vai estar com Ele. Se a gente não crer, não escolher, porque ou você está de um lado da cruz ou você está do outro, não tem. São dois lados, são duas escolhas. É 50%, 50%. Escolhe hoje qual você vai crer. Jesus morreu por você, então você tem que escolher. Na verdade, quando você não escolhe o lado de Jesus, você já está automaticamente no outro lado. Porque a gente lê Essa é a lá história em do João muro, né? 3. Lá em João 3, está lá, voltam os estudos atrás, voltam os vídeos atrás. Está lá em João 3. É Essa, essa, é, demais. essa é a história do muro. Quem foi que contou a história do muro aí, Ângela? Você lembra? Alguém contou, porque quem estava em cima do muro e o anjo de um lado e os demônios do outro, ele falava assim, vem para o meu lado, vem para o meu lado, os anjos falando, vem para cá, vem para cá. E o inimigo quieto. Aí ele falou, mas espera aí, por que... Eu não sei se estou contando certo, mas é mais ou menos É mais isso. ou menos isso mesmo. Por que ele está me querendo para lá e você não fala nada? O muro é meu, você já está do meu lado. Já tomou a Então, decisão, já. já tomou a decisão, então eu não preciso fazer nada. Você já está aqui, o muro é meu. Então, por isso que ele falava assim, por que os anjos ficam me chamando e você está quieto aí? Você não está disputando por mim, né? Não, o muro é meu. E, Então, e, não fique em cima do muro. é, Não e, existe em cima do muro, na verdade, tá? Só existe um lado ou o outro. Não existe em cima do muro. e para você que está assistindo a gente aí no YouTube, você que foi convidado, você que recebeu através de alguém compartilhou esse vídeo, você pode até pensar assim, mas vocês falam assim porque vocês estão com a vida resolvida, porque vocês não estão passando por luta. É que nem a Ângela falou, todos nós passamos por luta. Fala assim, você pode falar isso porque você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Que nem a Ângela falou assim, mas Deus sabe. Eu costumo falar o seguinte, a gente não sabe o que você está passando, nem você sabe o que a gente está passando ou o que a gente passou. Então, tipo, as lutas, ela vem para todo mundo. Assim como o sol nasce para todo mundo, as lutas também. Cabe aonde queremos estar. É que nem a Ângela falou. Qual é o lado do muro que você quer estar? Jesus, uma garantia que a gente tem, Jesus fala, no mundo tereis aflições, Aflição? mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está falando aqui? Eu já estou do lado vencedor. Você quer o meu lado ou o outro? Tem bom ânimo, vai passar. Vai passar. Eu creio muito que Jesus está voltando. Então, vamos passar por aflições. Ele falou, é só para você tenha bom ânimo. Eu já venci. Então, escolha lutar e estar do lado vencedor. Então, escolha que lado. Não tem meio termo. Hoje é o dia para falar para vocês, não tem meio termo. Ou você está de um lado da cruz, ou você está do outro. Então, escolha que lado da cruz você vai ficar.
Eram 2 ladrões do lado. Eram 2 que mereciam estar lá. E Jesus no centro. Jesus não merecia estar lá. Aquele lugar era para nós. Porque quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Se os mestres da lei, dos mais velhos aos mais moços, largaram as pedras. Porque não tem quem nunca peque. E se você disse que não peca, você já pecou, porque a palavra diz que fala que aquele que diz que não comete pecado é pecador. Já pecou. Então, A lei simples só assim, Alex. simples. A lei tá aí só para mostrar que você não consegue sem Jesus. Assim, gente. Sim. É simples assim. É simples para nós hoje. É simples para nós hoje, porque Jesus já passou no nosso lugar. Então, para nós é de graça, mas custou um preço muito alto. Muito, muito alto para Jesus. Para Deus entregar o seu único filho. Então, não trate a salvação ou o que Jesus fez na cruz como se fosse barato, como se fosse simples para ele. É simples para nós. Hoje, para nós, é crer. Para ele não foi simples. Ele Não já foi fez. fácil. Foi dolorido. Ele, se pudesse, a alma, a gente falou, a alma e o corpo estavam em briga, o espírito estava pronto, mas tinha, sim, uma aflição de alma, de corpo, porque ele realmente passou por muitas coisas. Então, é simples para nós hoje, mas nós não podemos tratar de qualquer jeito esse sacrifício de Jesus na cruz, porque custou um preço muito alto para Deus e para ele. Então, quando nós entendemos esse amor, nós entendemos esse preço que foi pago por nós, mais ainda nós queremos viver assim, mergulhado nesse amor. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. E assim nós vamos entrando. Mais e mais e mais e mais. Isso é maravilhoso. Os dedinhos aqui tão. Lê aí, Ângela, enquanto eu vou pegar o meu Dedinhos carregador aí. estão aqui. É pela graça que nós somos mais que vencedores de Deus. É maravilhoso. Nem vi a hora passar, dá vontade de ficar até o final, mas está batendo soninho aqui. Amanhã cedinho participar, vamos lá. Mas que a gente hoje, às vezes a gente acaba ficando um pouquinho mais de sexta, porque tem o sábado, mas tem gente que tem que acordar cedo, mas nós já vamos para o final aqui também. O esforço da graça é acreditar na obra da cruz. E por ser tão simples, a maioria das pessoas não se acham dignos de receber. É verdade. Isso é muito verdade, porque a gente vê que, por ser simples, as pessoas querem fazer obras. A obra, Jesus já fez. A nossa é crer. Mas aquele que crê, ele quer fazer, ele quer estar, ele quer amar, porque ele entendeu que ele foi amado. E ele quer levar esse amor a outros. Então, a obra verdadeira é para aqueles que já sabem quem são e querem alcançar outros para que eles sejam também, como nós já somos. Nós somos aqueles que estão do lado de lá, falando assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Porque se você ficar em cima do muro, o muro já é dele, já é do inimigo. Então, nós somos aqueles que estamos aqui para falar para vocês, vem para cá, vem para o lado que se morrer hoje com Jesus, vai estar com ele no paraíso, como ladrão da cruz. Mas a gente não importa por que situações nós passemos. Nós estamos crendo. Quem está no controle das nossas vidas é o amor de Deus por nós. É maravilhoso, porque Pilatos reconheceu, eis o rei dos judeus, Jesus o Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas. 3 línguas. Não só numa, mas para ninguém ter dúvidas, que foi o aramaico, que era a língua do Antigo Testamento, o latim e o grego. Então, a gente vê aqui que foi escrito em todas as línguas da época, para que não houvesse dúvidas. O que eu escrevi. Já está feito, já está pronto. Assim como Jesus lá
escrevi o que escrevi. Aí eu vou partir já lá mais para o final, já no 24, para já ir dando andamento. Não convém rasgá-la, depois falando das roupas de Jesus, que foi mais uma vez para cumprimento. Foi negado a Jesus ser crucificado com roupa. Esse paninho que às vezes a gente vê nas imagens, que a gente vê tudo, não tinha roupa em Jesus. Jesus foi crucificado nu, como vergonha, porque foi lhe tirado a roupa. Então, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pelas minhas túnicas. Salmo 22, 18 também fala isso. Então, a gente vê que isso tudo já foi profetizado. Ângela, Pode falar. nessa parte, quando você falou aqui no 24, disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem será. É isso aqui que você está falando? Com base nisso que, tipo, se eles estavam com as roupas, é porque ele estava sem. Ele estava sem. Eles tiraram, porque a túnica era a roupa de baixo. A túnica era de baixo e a outra, eles tiraram as vestes. As vestes eles rasgaram em 4. A túnica era a roupa de baixo. Eram as roupas que eles usavam embaixo. Então, se tiraram... Estava sem. É que às É vezes claro. a gente lê, mas não quer ler o que está lá, né? A Então, vergonha, a a gente exposição. lê, é que a gente associa o que lê e a gente lê rápido, que, sem essa parada, sem essa percepção. E o que acontece? Claro, não vamos fazer um filme com ele sem roupa, né? Uhum. Porém, você, na sua mente, fica aquela roupa, aquela partezinha, tipo uma toalha, e aí você lê rápido aqui, você nem percebe mesmo. Agora, que você falando que eu consegui perceber. Nem tchum. Quando a gente troca aqui, ó, a gente lê sem as lentes que nos deram. Começa a ler a Bíblia sem a lente. Começa a ler pelo que está escrito, não só pelo que você recebeu. Porque eu, Cai por para muito dentro do 007 que você vai adquirir essa lente. aqui a gente vai estudar tirando todas as lentes que nos A deram. lente é de graça aqui. É que a gente dá lente de graça e o Espírito Santo vai ensinar o teu coração. É verdade. Vamos lá. E mais uma coisa que depois, só para partir para o final, o Jesus era o primogênito de Maria. E quando era o primogênito, José já tinha falecido. Era o primogênito que era responsável pela mãe, para cuidar da mãe e dos irmãos. Isso é cultural. Então, quando faltava o primogênito, a mulher não podia trabalhar na época. Então, Maria ficaria desamparada. Então, o que aconteceu aqui? Jesus na cruz, ainda pensando e cuidando da mãe, da Maria, e falando: olha, Maria, mãe, né, Maria, este é o seu filho. O João aqui assumiu o lugar do filho primogênito para cuidar de Maria, porque a mulher não trabalhava nessa época, então ela teria que mendigar. Então Jesus dando à mãe, a Maria, a honra e trocando e falando: olha, João, esta é a sua mãe agora. Então é como se tivesse transferido ali legalmente o papel de primogênito, de filho mais velho, de que cuidaria da mãe, a João, o discípulo amado. Ô, Então, Ângela, e aí oi. você falou que nesse episódio aí, José tinha falecido, é isso mesmo? Ele já faleceu antes, ele já faleceu bem antes aqui. Historicamente, ele faleceu porque quando fala que Jesus trabalhava na carpintaria, ele já tinha assumido o lugar de José quando faleceu. Então, ele já trabalhava sim na carpintaria, porque era ele que sustentava, né? Que ele era o primogênito, a responsabilidade do primogênito era cuidar da família. Então, aqui a gente vê que tem mais coisas, né? Do que a gente
pega nas coisas, porque aí a gente vê a cultura, e se ele não tivesse feito isso, Maria estaria condenada à mendicância, porque o filho mais velho foi morto até numa situação exposta, né, de vergonha pública. Até então, o inimigo achou que tinha tido vitória. Então, aqui, a troca legal de quem cuidaria, de quem seria responsável por ela. Olha, eis aí a sua mãe, e eis aí o seu filho. Então, Maria, você não ficará desamparada. Você não vai precisar mendigar. Então, ele vai cuidar de você. Princípio da honra. Olha o princípio da honra como é muito forte. E hoje a gente vê filhos, por muito menos, abandonando os pais, deixando cuidado, porque a gente tem aquela... Pais criam 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai. E a gente vê que Jesus na cruz, ele honrou a sua mãe, honrou e transferiu a posição de cuidado para João. Então, João passou a assumir esse lugar de filho e que cuidaria do sustento de Maria. Então, Maria não ficou desamparada, porque Jesus cuidou dela, honrou até o último minuto. Então, isso é lindo de ver que na cruz, e na cruz Jesus olha aqui nos outros evangelhos e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quando as pessoas pecarem contra a gente, quando a gente estiver no caos, Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo de todas as coisas de honra. A gente viu que ele passou por tanta coisa e ele conhece o que é passar por dor, vergonha, rejeição, humilhação e tudo que você imaginar de dor, Jesus sabe o que é. Então, olha para ele. Só que ele também sabe o que é princípio de honra, porque na cruz ele honrou Maria. Ele honrou aquela que tinha sido a sua mãe, que tinha cuidado dele. A glória é de Jesus, mas o princípio da honra ele mostrou até na última hora. Então, não abandone aqueles que cuidaram, honre aqueles que passaram pelo seu caminho, seus pais. O princípio da honra é maravilhoso. Não abra mão desse privilégio, do princípio da honra. Então, Jesus na cruz honrou, sim, a sua mãe. E aí a gente vê que depois, lá no 28, ele fala: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído. Tudo estava concluído. Para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre, então embebedaram numa esponja de vinagre, com vinagre e colocaram na ponta. Tem todo um ritual de purificação do sopo lá atrás. A gente vê lá no Salmo 51. Tem todo um ritual de purificação. E aqui a gente vê que com o sopo era de purificação. Então a gente vê que o ritual está sendo cumprido. Ergueram até ele a ponta da vara de sopo e ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado, tetelestai, it's finished. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então ninguém matou Jesus, ele entregou a vida dele por nós. E ele só morreu porque ele entregou o seu espírito ao Pai. Então, ele só expirou porque ele falou: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Está pronto, está consumado, está terminado. Então, o que nos diferencia, o que faz de nós realmente focar no lado da gratidão, do lado de Jesus, é saber que está tudo consumado, é crer na obra consumada de Jesus. Ele terminou a obra no nosso lugar. A nossa obra é crer nele. E várias vezes em João a gente já falou sobre isso. Que o que é a obra de Deus? É crer. O que é a vida eterna? É crer. Então, várias vezes a gente viu: a vida eterna é crer em Jesus, a salvação é crer em Jesus, não perecer, mas ter a vida eterna é crer em Jesus. Para onde a gente vai, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Sempre Jesus.
Não dá para ler a Bíblia, não dá para ter a salvação, não dá para viver sem pôr Jesus no centro de todas as coisas. Porque Jesus é o centro de tudo. Então, ele é o alfa e o ômega, ele é o verbo. O que é o alfa e o ômega do alfabeto O início e o grego? fim. O início e o fim. Ou seja, todo o alfabeto é Jesus, todo verbo, toda ação é Jesus. Então, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E quando ele fala Ele, está consumado, está pago. Ele pagou o preço. Ele pagou por mim e por você. A cruz é um grande tribunal de Deus. Aqui foi feita a justiça. E quando o condenado é declarado livre, imagina o juiz batendo martelo. Está consumado, está pago. Eu paguei no lugar. Eu paguei no lugar deles. Já paguei, está pago. Então, se alguém já pagou, quando o juiz declara, olha para mim e para você e declara justo, você não pode ficar se declarando culpado depois. Você não tem mais acusação que pese sobre você. Ela já pesou sobre Cristo na cruz. Então, foi pago. O juiz bateu o martelo. Imagina aqueles filmes, aqueles tribunais terminado. Bate o martelo. Está pago. Você é justo. Porque você foi justificado porque alguém pagou no teu lugar. Não porque você seja inocente, mas ele te fez inocente assumindo o seu lugar da condenação. E ele não ficou lá, a gente vai ver depois. No próximo a gente vai continuar, mas a gente sim, vai ver para frente. Aí a gente vai ver na segunda-feira, no próximo estudo, o que vem daí. Mas é muito forte, é muito amor. Não tem como a gente olhar para tudo isso senão por muito amor. Eu volto falando, o caos, ele existe. Qual parte dele você vai focar? Eu, quando vejo isso aqui, eu só enxergo amor. Eu só enxergo amor e plenitude, o controle, o plano, o Messias sendo entregue, morto. Desde lá de Gênesis, a gente vê o cordeiro que foi morto para cobrir Adão e Eva. É o mesmo cordeiro que morreu aqui para nos cobrir com o seu sangue. E hoje nós estamos vestidos de Cristo, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu só consigo ver amor. Eu só consigo ver a plenitude de Jesus em todas as coisas. Qual lugar, qual lado da cruz você quer enxergar? Aquele que debochou de tudo isso ou aquele que creu e hoje mesmo estarás comigo no paraíso? A escolha é sua. Qual lado você quer ficar? Gente, aí glória a Alex, Deus. senão a gente Muito já vai partindo aqui para o final, porque bom. Aí a gente parou aonde? Parou no 30? paramos no 30. Foi até Tá. o Aí a gente vai 30, começar do 31, que é certo? o estar consumado. Está pronto. Está pronto, está tudo pago. Ele pagou, o martelo do juiz já foi batido, te declarando. Ah, eu acho que foi a Kelly que colocou aí, né? O que você falou. Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai quer dizer está consumado, está pago, está terminado. Tetelestai é a obra consumada. O Bruno disse que ia me explicar um pouco melhor o que é essa palavra. Hoje eu queria que ele estivesse aqui, mas ele vai explicar ainda para a gente o que é essa palavra tetelestai. Mas tetelestai é a obra consumada, terminada, foi tudo pago. Não devemos mais nada. Por quê? Por causa de mim e por você? Não, porque alguém pagou no nosso lugar. Então, ele está no centro. E nós temos dois homens do lado da cruz, que representam dois tipos de povo, dois tipos de crença. Um que creu e um que debochou. Qual lado você está? Então, nós Qual vamos para lado, o final com qual essa lado, pergunta: qual lado você quer estar? em qual lado você quer estar? Tem uma música que fala sobre isso. De que lado você quer estar? Eu vou achar a música, tem uma música. Ache e põe lá.
De que lado você está? De que lado você quer ficar? A Beatriz também lembrou dela. Beatriz, me ajuda a lembrar de que música, porque eu lembro só desse refrão. De que lado você quer ficar? De que lado você está? E de que lado você quer ficar? Você pode estar em um ou outro lado, mas de que lado você quer estar? Então a gente vai aqui orar agora por nós, por vocês, e para que essa mensagem alcance o coração de vocês e que vocês decidam de que lado vocês querem ficar da cruz. Porque é muito forte. É muito forte. Vamos orar? Então, e o Vamos. spoiler fica para o próximo estudo, porque tem muito mais aí, gente. Muito mais. Porque aqui foi a parte do caos. Mas eu falei que o caos vai passar. O caos passa. Só depende de qual lugar que você quer ficar. Vamos lá. Verdade. Ah, papai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tão grande amor, por tão grande revelação que nós vemos na tua palavra. Ah, Pai, obrigada porque nós fomos alcançados por esse amor, por essa revelação, e nós escolhemos de que lado nós estamos e queremos ficar. Nós não queremos focar no caos, mas nós queremos ficar do lado de Jesus, que já venceu, e Ele é o mais que vencedor. E nós oramos por todos que aqui estão, por todos aqueles que passam por aqui e por aquele que está ouvindo essa mensagem, para que o coração dele seja alcançado, que dela seja alcançado, para que realmente hoje, no momento que eles estão ouvindo, eles decidam de que lado da cruz eles querem ficar. Porque não existe em cima do muro, mas existem lados, só dois lados. O contigo e os longe de ti, Jesus. Ah, Pai, nós clamamos para que todos decidam, todos que ouvirem, decidam realmente ficar do lado de Jesus, do lado daquele que escolheu crer na obra consumada de Cristo. Nós clamamos que essa mensagem também chegue àqueles que precisam ouvi-la, para aqueles que eles precisam ser alcançados por ela. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem falado, o Senhor tem revelado os seus códigos, porque o Senhor tem prazer em revelar, em mostrar aqueles que te buscam. E nós estamos aqui buscando, porque queremos mais de ti, Jesus, mais do conhecimento do Senhor, que possamos ser usados realmente para proclamar essa verdade e anunciar o seu reino e a sua obra consumada na cruz. Obrigada, Jesus, porque aqui nós podemos falar livremente do teu amor. Nós te louvamos porque temos a liberdade de falar da palavra. Nós mais uma vez te entregamos aqueles nomes que estão lá, entregamos também o Leandro, a Tati, que estão na maternidade também, esperando o bebê, que ele chegue protegido com os teus anjos pelas tuas mãos e que cada um de nós, cada família aqui representada seja alcançada também, que os seus anjos estejam guardando, protegendo, porque sabemos que o maligno não toca os seus escolhidos, Pai, os seus filhos e aqueles que escolhem andar do seu lado todos os dias. E no que focar, Pai, nós te louvamos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Ai, que lindo. Eu vou procurar essa música de novo. Ou se você achar, a Bia posta lá pra gente. E se você quiser ouvir, link lá, nós vamos deixar o link aqui embaixo do nosso Instagram. Lá no Instagram tem um link que vai te levar direto para o Telegram, e é no Telegram que nós postamos os links aqui dos nossos encontros no Zoom, e também nós postamos um monte de coisas, nós conversamos, nós falamos, postamos as coisas que comentamos aqui, nós jogamos lá para o Telegram, e lá que tem o nosso bate-papo. Se você quiser fazer parte de tudo isso, vem para cá. E sem falar nos bastidores, né, Alex? Os bastidores são os mais maravilhosos.
Se você está achando que aqui tá bom, precisa conhecer os bastidores. Bom demais. Gente, Então, e esperamos vocês, né? Fala aí, Alex. esperamos vocês. Não demora. Cai para dentro. Sai de cima do muro. Cai para dentro. Vem para o lado de Jesus. Ele está te esperando, está com braços abertos, te esperando essa intimidade, esse relacionamento. Então, só temos que agradecer a cada um desses que ficaram aqui, né, o Ângela? A Kátia, o Ado, a Kelly, a Beatriz, a Luísa, a Paula e aqueles que saíram também. E os que não puderam entrar, né? Que teve aqui tocando pra gente. Não pode esquecer dela. Pode A esquecer de agradecer nossa a Diana, verdade. que É, tocou pra é, gente. As pessoas nós, que já passaram já saíram, a Ângela. a A Ângela também. Nós esperamos a cada um. A Ariana está nos Ela já foi, bastidores. ela já foi lá para descansar, porque nem todo mundo é boêmio igual a gente aqui. É que aqui a gente já acostumou com o fuso horário diferente, nem todo mundo está acostumado com esse fuso horário. É verdade. Então, um abraço, né, Ângela? Bom Um abraço para demais. todos. Vamos para os Um abraço bastidores. a todo mundo aí. Vamos para os bastidores. 3, 2, 1 e tchau!